Fala, galera matemática, tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas aulas sobre conjuntos numéricos, hoje vamos estudar conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Na sequência, faremos alguns exercícios para sistematizar a nossa aprendizagem. Quer aprender? Fica comigo que a nossa aula começa agora. Bom, você deve estar se perguntando, deve estar se questionando, poxa, que tanto de números, caramba, são muitos conjuntos numéricos e tal. Eu digo para vocês o seguinte, meu amigo Platão já dizia há um tempo atrás que os números governam o mundo. Então, tudo que a gente faz tem relação com números. Então, é preciso conhecê-los, identificá-los, assim teremos facilidade em muitas situações, principalmente as matemáticas. Então, vejam só, o que seriam os números irracionais? Analisando pela palavra, a gente já pode imaginar o seguinte, que esse prefixo i, ele dá a ideia de negação, ele vem para negar, né? Contrariar alguma coisa. Então, podemos dizer que irracional é o que não é racional. Lembrando da nossa última aula, né, quando estudávamos os números racionais, é só imaginar que se racional são os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiro, irracional são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Então, é justamente essa ideia que nós temos, né, esse conceito, essa definição para o conjunto dos números irracionais. Agora, como matemática também é história, né, a gente viu que no caso dos números racionais teve uma história, né, lá às margens do rio Nilo, né, quando precisavam demarcar novamente as terras após as enchentes, né, eles se depararam com essa situação uma situação que deu origem aos números racionais. Mas e no caso dos números irracionais? Veja bem, na antiguidade existia um cara chamado Pitágoras. Vocês já devem ter ouvido falar. Já devem estar até curiosos para saber o que esse quadrado está fazendo aqui, né? Então, veja bem, Pitágoras foi aquele cara grego, matemático grego, que desenvolveu, né, algumas teorias, alguns teoremas, entre eles o teorema de Pitágoras. A gente não sabe ao certo se foi exatamente Pitágoras, mas se não foi ele, foi um membro da escola pitagórica. Então essa descoberta é atribuída a ele, né? E a escola pitagórica era formada por seguidores de Pitágoras, né? Aqueles discípulos, pessoas que estudaram com ele e desenvolviam muito conhecimento matemático. Naquela época, até então, segundo a história, existia apenas o conjunto dos números racionais. E dentro daquilo, da escola pitagórica, havia um dogma de que tudo tinha sua medida, né? Eles acreditavam que tudo tinha sua medida. Só que chegou um momento que um cara chamado Hipaso de Metaponto, olha o nome, Hipaso de Metaponto. O Hipaso de Metaponto, ele estudando, né, dentro do teorema de Pitágoras, estudando triângulos retângulos, né, isósceles, ele tentava calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles que tinha catetos medindo uma unidade. Daí eu tenho esse quadrado para vocês aqui. Porque essa hipotenusa no triângulo retângulo isósceles, ela vai coincidir com a diagonal de um quadrado. Então, a figura que ele tinha era justamente essa daqui. E ao calcular a diagonal, ó, a gente tem aqui, né, um triângulo, ó, destacando aqui para vocês, ele é retângulo, a gente tem aqui um ângulo reto. Ao calcular essa diagonal, ele aplicou o teorema de Pitágoras, todo mundo lembra? O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó, vou colocar aqui para você lembrar. Hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, dessa forma, ele calculou aqui, vou aplicar aqui com vocês, ó, diagonal ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Veja só. Diagonal ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Então, diagonal ao quadrado dava raiz quadrada de 2. Caramba, raiz quadrada de 2. Para a época, isso aí era desconhecido, né? Então, contrariava o dogma da escola pitagórica e as bases filosóficas, né, da escola pitagórica.
Por quê? Porque não se tinha uma medida para esse número. Conta-se a história que, por conta disso, por contrariar tudo isso, que Paso de Metaponto foi lançado ao mar, jogado à própria sorte, praticamente assassinado. Não sabemos se isso é verdade, porque sempre há controvérsias, né, nessas teorias, né, ao longo da história. Mas daí a verdade é o seguinte, que depois disso, né, percebeu-se que haviam outros números que não podiam ser escritos na forma de fração de dois números inteiros. E esses números, então, não eram racionais. Eram o que, então? Números irracionais. Então, foi mais ou menos por aí que as coisas aconteceram. E hoje, então, a gente tem, dentro dos conjuntos que nós conhecemos, nós temos, então, o conjunto dos números racionais, está aqui de verde, entra, não só de verde, né, a parte de amarelo e a parte de azul claro, que entram no conjunto dos números racionais, já que são os inteiros e os naturais. E juntou-se a esses números racionais um outro grupo de números, como a gente disse, não podem ser escritos na forma de fração, que são os números irracionais, que está aqui, separadamente dos outros, em azul. Beleza? Olha só como ficou esse conjunto grandão, né? Existem alguns números irracionais famosos por algumas características. Um deles é o número π. Não sei se vocês se lembram, o número π ele é muito usado em situações que envolvam a circunferência, né, o comprimento de uma circunferência, o cálculo do comprimento de uma circunferência. E é algo que vai estar muito presente na trigonometria, né, no círculo. Viu? O número π é representado por essa letra grega π. Ele é um número irracional. Nós temos aqui, você vê que ele indica que é um número infinito, né? Nós temos aqui um número de Euler, ou Euler, se você assim pronunciar como se escreve, representado pela letra E. É muito aplicado no cálculo dos logaritmos, né? Chamado logaritmos natural. Ok? Temos um outro número representado por uma letra grega também aqui, chamado número φ. Aqui é a letra grega φ. Aqui faltou umas reticências, deixa eu colocar para vocês, porque esse não é decimal exato, né? Ele é infinito. Beleza? Infinito. Então aqui tem as reticências. Esse número φ, ele é muito estudado nas construções gregas, as construções antigas, que ele revela a chamada proporção áurea. E ele também é conhecido como número de ouro, por conta dessa proporção áurea. Em outra aula eu posso falar um pouquinho mais disso para vocês. Matemática tem história, viu? De um modo geral, as raízes quadradas de números primos também se incluem, né, no conjunto dos números irracionais. Por quê? Porque elas não são exatas, né, e elas não podem ser escritas em forma de fração de dois números inteiros. Para a gente generalizar, então, isso aqui, a gente pode dizer que dentro do conjunto dos números irracionais entram todos os decimais infinitos não periódicos. Viu? Todos esses números que eu citei para vocês aqui, como exemplos, eles são números irracionais e eles são decimais infinitos, olha as reticências, e não periódicos. Ou seja, não tem um período, como a gente viu lá no caso das dízimas periódicas. Tranquilo? Bom, existem umas propriedades também dos números irracionais que são bem interessantes e importantes também a gente analisar. Elas ajudam a resolver questões de concurso, questões vestibulares, do próprio Enem também. Diz o seguinte, um número irracional não é um número racional. Isso já falamos, isso aqui é óbvio, a partir da palavra você já percebe. A soma ou a diferença entre um número irracional com um número racional será um número irracional. Ó. O produto entre um número irracional e um número racional continua sendo irracional. O quociente entre um número irracional e número racional diferente de zero é um número irracional. Ou seja, resumindo, todas as operações envolvendo número irracional com um número racional resultará em números irracionais, beleza? Observe que aqui não se foi citado, nós não citamos
operação aqui de o produto entre um número irracional e outro número irracional. Porque, nesse caso, quando você multiplica dois números irracionais, pode acontecer de o resultado ser um número racional. Por exemplo, quando a gente multiplica raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. A gente sabe que dá raiz quadrada de 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, observe que nesse caso, eu multipliquei um número irracional por outro número irracional. O resultado deu um número racional. Não é o que diz essa propriedade aqui, beleza? Acho que deu para entender. Bom, agora quando a gente uniu aquele conjunto dos números racionais, está aqui de verde para dentro, com o conjunto dos números irracionais, a gente passa a ter já o conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais, ó, que englobam todos os números. Ele é o resultado da união, ó, o ali de união, a união do conjunto dos racionais com os irracionais. Resulta no conjunto dos números reais. Então aqui, gente, envolve todos os números que a gente estuda no dia a dia, que a gente utiliza nas nossas relações ali diárias. Eu tenho aqui a reta para vocês, uma reta numérica, que nesse caso é a reta real, porque ela engloba, olha só, números inteiros, né? Naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí coloco os negativos, então fica tudo agora a reta inteira, números inteiros. Os racionais, incluindo frações, decimais, exatos, dízimas periódicas. E os números irracionais aqui, ó. São números irracionais. Raiz quadrada de 2, menos π, π. Então essa reta é a chamada reta real, que envolve todos os números reais. Beleza? Então você observe que todos esses números são subconjuntos, né, do conjunto dos números reais. Tranquilo? Está matematicando aí? Então vamos analisar algumas questões para a gente ver se realmente compreendeu. Sendo n o conjunto dos números naturais, z o conjunto dos números inteiros, q o conjunto dos números racionais e i o conjunto dos números irracionais e r o conjunto dos números reais. Associe v para verdadeiro ou f para falso, para cada sentença abaixo. Vejamos então. Nós temos aqui, na primeira ali, n está contido em z, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Eu disse z, que, né, gente? N está contido em que? Isso é verdadeiro, já que todo número natural também é número racional. A interseção entre os números irracionais e os números racionais é o conjunto vazio. Exatamente. Observe aqui no diagrama, os racionais não tem nada a ver com os irracionais. Eles são conjuntos disjuntos. Lembra de conjuntos disjuntos? A interseção é o conjunto vazio. Então isso é verdadeiro. Z está contido em quê? Todo número inteiro é também número racional. Então isso é verdade. Zero pertence a quê? O zero é número inteiro. E número inteiro pertence aos números racionais. Raiz quadrada de 7 pertence aos números irracionais. Isso é verdadeiro também, porque a raiz quadrada de 7 ela não é exata. E as raízes, os radicais de um modo geral, que não sejam exatos, representam números irracionais. Z, não nulo, não negativo, né? Quando você tem o sinal de mais aqui, ó, sinal positivo, significa que você tem aqui conjunto dos números inteiros não negativos, né? Pertence a menos raiz quadrada de 25. Isso aqui, na verdade, ela está ao contrário. Desculpe isso aqui, viu? Vamos corrigir isso aqui, ó. Na verdade, é menos a raiz quadrada de 25. Pergunta seria o contrário disso aqui. Menos a raiz quadrada de 25 pertence a z+. Isso aqui, acho que no momento que eu estava formatando, deu uma desconfigurada e eu não observei, viu? Isso aqui é falso. Né? Por quê?
Porque a raiz quadrada de menos 25, ela não existe no conjunto dos números inteiros. Na verdade, não existe no conjunto dos números reais. Olha só. Qual é a ideia de raiz quadrada? Você busca um número que, multiplicado por ele mesmo, dá o radicando, dá o que está ali dentro. Se eu pegasse o menos 5 e multiplicasse por menos 5, o resultado daria 25 positivo. Não tem nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, no conjunto dos números reais, vamos deixar isso bem claro, será menos 25. Talvez você está perguntando, professor, mas o conjunto dos números reais não é o maior que a gente estuda? Eu disse que ele envolve todos os números que nós usamos no dia a dia, nas situações cotidianas. Né? O conjunto dos números reais, ele abrange todos aí. Porém, existe um grupo de números chamado de números imaginários ou números complexos, que é um conjunto a ser estudado mais adiante. Nas nossas próximas aulas a gente terá a oportunidade de ver isso aí, beleza? Menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais. Falso. Por que é falso? Porque não existe número natural negativo. 0 pertence ao conjunto dos números reais. Asterisco significa o quê? Exclusão do zero. Ou seja, reais não nulos. Então isso é falso. R está contido em quê? Isso é falso porque é justamente o contrário. É que está contido em R. Então temos aqui também uma alternativa falsa. Tranquilo aí, pessoal? Fica comigo que tem mais, hein? Sai daí não. Olha só. Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos. 1. 0, 1, 2, 3, 5 pertence ao conjunto dos números naturais. Já vamos assinalar se é verdadeiro ou falso para a gente ganhar nosso tempo aqui, né? Então isso aqui é verdadeiro. Vamos ver. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Opa, não há raiz quadrada exata de 2, então é irracional, verdadeiro. Os números reais são formados pela interseção dos números racionais e os irracionais. Interseção não, né? Para. Não há nem interseção entre esses números aí. Isso aqui é falso. Na verdade, os números reais são formados pela união. Todo número inteiro não positivo pertence ao conjunto dos números naturais. Opa, isso também é falso, cara. Número inteiro não positivo. Pois se os números naturais são somente números positivos e o zero, né? Então, nós temos aí apenas a 1 e a 2 sendo verdadeiros. Vamos ver. A sequência correta é: apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. B. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. C. Apenas as assertivas 1, 2, 3 estão corretas. D. Apenas as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. Como vimos aqui, apenas a 1 e a 2 estão corretas, né? Então, nós vamos assinalar aqui a letra A, beleza? Joia! E mais uma, para a gente finalizar aqui, diz o seguinte: se x é racional e y é irracional, então x vezes y é racional. Nós vimos agora há pouco que dentro dos números irracionais, qualquer operação, né, entre um número que não seja irracional, né, ou seja, um número racional com um número irracional, resultará em número irracional. Então isso aqui é falso. Vou colocar aqui uns F ou V só para a gente... Y vezes Y é irracional. Ó, isso aqui confirma aquilo que a gente falou durante as propriedades dos números irracionais. Está dizendo que se eu multiplicar dois números irracionais, o resultado será irracional. E a gente viu que existe a possibilidade, quando eu peguei lá a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, deu raiz quadrada de 25, né? Que é 5. Vamos deixar aqui. Vocês viram que aqui eu multipliquei dois irracionais e o resultado deu racional. Então isso aqui é falso, né? Matemático aí. X mais Y é racional. Está dizendo que se eu somar um número racional com um irracional, o resultado é racional. Falso. A gente viu que isso vai resultar em números irracionais. X menos Y mais raiz quadrada de 2 é irracional. X menos Y, ó. Será, gente? Veja bem, eu não posso afirmar isso aqui.
Por quê? Olha só. X é um número racional, y é irracional. Raiz quadrada de 2 sabemos que é irracional. Imagine que esse y seja justamente a raiz quadrada de 2 também. Olha como é que ficaria isso. Ficaria x, independente de qual seja o x aqui, menos, vamos supor que o y seja a raiz quadrada de 2 também, mais a raiz quadrada de 2. Olha só. Quando eu operar isso aqui, menos a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2, isso aqui vai anular. E aí eu vou ficar só com o x aqui. E o x diz aqui em cima que ele é número racional. Então existe possibilidade de realizar essa operação e o resultado não ser irracional, e sim racional. Então por isso não é verdade isso aqui. Isso aqui também é falso. Beleza? Uma afirmativa, uma assertiva, ela, para ser verdadeira, ela tem que ser verdadeira sempre, absolutamente. Para ser falsa, basta que você prove uma vez que ela é falsa, que ela pode ser falsa, que aí já é considerado, beleza? X mais 2 vezes y é irracional. Observe, se eu multiplicar 2 vezes y, que é um número irracional, e somá-lo com um número racional, o resultado continuará sendo irracional. Como a gente falou anteriormente, toda operação de um número racional com outro irracional resultará em números irracionais. Então, ó, beleza? A afirmativa correta é a letra E. Espero que tenham entendido. Matematicou? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender. Deixe seu comentário, ele vai nos ajudar a melhorar cada dia. Eu agradeço pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Abraço.